Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? E a palavra se encontra em Salmos 46, o 10 e o 11. Salmos 46, o 10 e o 11. E depois da palavra, a irmã Tatiana vai deixar um louvor da harpa cristã e eu creio que Deus vai falar através da palavra e através do louvor. Vamos lá, meus irmãos? Salmos 46, o 10 e o 11. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim o 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, glória! Nessa noite, meus irmãos, Deus está falando para mim, para você se aquietar. Para mim, você descansar e confiar no Deus que você serve, meus irmãos. Porque o inimigo está aí furioso comigo, com você. Quer calar-me tua voz. Quer intimidar-me a você. Mas não intimida não, meus irmãos. Porque quando Deus chama você para falar do amor dele, quando Deus escolhe a mim a você, quando Deus unge a mim a você para falar do amor dele, não tem quem cala-me tua voz. Porque muito, meus irmãos, quer calar-me tua voz. Mas não cala não, meus irmãos. Porque aquele que quer calar-me tua voz, Deus vai calar ele antes. Oh, aleluia! Porque a fé do inimigo é grande, meus irmãos, na minha tua vida. Porque ele sabe que você não volta por pecado. Ele sabe que você não volta por lamaçal, para imundícia, para sujeira. Por isso que a fúria é grande, meus irmãos. Aí fica arquitetando contra mim, contra você, tramando pelas nossas costas. Mas o que você não vê, Deus ele vê. O que você não escuta, Deus escuta. E quando você tem intimidade com ele, ele revela. Porque ele não vai deixar que você fique enganado, que você fique confundido, que você corra perigo. Aleluia! Então que você se aquiete, meus irmãos. Vai dormir tranquilo. Descanse teu coração. Porque Deus ele cuida de mim, de você. Deus ele guarda a mim, a você. Deus ele guarda a mim, tua casa. E aí daquele que quiser tocar em mim, você. Aí daquele que ousar em tocar na menina dos olhos do Senhor. Só fica tentando, meus irmãos. Fica querendo, mas não toca. Porque Deus não deixa. Porque o leão da tribo de Judá não deixa. Aleluia! Porque ele guarda, meus irmãos, a minha você. Ele guarda a minha tua casa. Ele guarda a minha tua família. Ele nos protege. Ele nos livra. Onde quer que você vá, ele envia anjos para proteger a minha você. Aleluia! Oh, glória! Por isso que a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Porque ele sabe que já fez de tudo para destruir a minha você. Para acabar comigo, com você. E não conseguiu. Aí a fúria só aumenta, meus irmãos. Porque o inimigo, ele não aceita perder. O inimigo não aceita que já foi envergonhado. Por isso que a fúria aumenta. Porque ele sabe que já foi envergonhado. Ele já sabe que a capa caiu, que a máscara caiu. E ele não aceita perder, meus irmãos. Mas ele tem que aceitar que ele perdeu. Porque acabou a mentira da minha tua vida. Acabou o engano na minha tua vida. O inimigo não aceita, meus irmãos, quando é envergonhado. Aí ele quer de todas as formas destruir a minha você. Planeja de todo que é jeito. Contra mim, contra a tua vida. Mas não vai destruir não, meus irmãos. Porque Deus não vai permitir não. Porque você tem dono. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Se o inimigo pudesse, meus irmãos, ele engolia a minha você vivo. Porque ele não suporta a minha você. Ele odeia uma mulher de oração. Ele odeia uma mulher que anda na verdade. Que faz a vontade do Pai. Que renuncia. Porque ele é o pai da mentira, meus irmãos. Ele quer ver você no engano, na mentira, na sujeira, no lamaçal. Como ele sabe que você não volta, né? Ele quer acabar comigo, com você. Quer destruir a minha você de todas as formas. Mas destrói não, meus irmãos. Pode planejar o que for. Pode arquitetar o que for. Tá só perdendo tempo e gastando dinheiro. Porque em mim você não toca. Aleluia! Toca não, meus irmãos. Porque o leão vai ter que jejuar. Ele trama, arquiteta. Porque ele é sujo, encardido. Mas ele tem que saber que ele já perdeu. Ele tem que saber que ele foi envergonhado. Aleluia! E tem que aceitar que ele perdeu. Aleluia! Porque quem está comigo, com você, meus irmãos, é maior. Que você não tema. Aleluia! Que você não se espante, não se assombre. Porque o inimigo está aí para amedrontar-me a você. Aleluia! Mas que você não tenha medo, meus irmãos. Porque o Deus que você serve é o Todo-Poderoso. Aleluia! Ele peleja por mim e por você. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Porque papai está pelejando por mim e por você. Somente descanse e se aquiete. Porque papai está pelejando. E quando ele entra na peleja, é só para ganhar. Eu nunca vi dizer que Deus entra na peleja para perder.
E todos aqueles que querem pelejar contra mim, contra você, já perdeu, meus irmãos. Porque a minha tua peleja já é ganha. Aleluia. Porque quem está comigo com você é o grandão, o todo-poderoso, aquele que nunca perdeu uma batalha, uma guerra. Aleluia. Quando ele entra na batalha, meus irmãos, é só para ganhar. Quando ele entra na guerra, é só para ganhar. Quando ele entra na peleja, é só para ganhar. O inimigo sabe. Por isso que a fúria é grande. Porque ele sabe que já perdeu. Porque ele sabe que o Deus que você serve é poderoso. Aleluia. Aleluia. Ele sabe, meus irmãos, que o Deus que você serve não deixa ele tocar em mim e você. Aleluia. Porque a fúria é grande, meus irmãos. E cada dia só aumenta. Se ele pudesse engolir a mim e você vivo. Mas não engole não. Porque você tem dono. Aleluia. E vocês são protegidos. Aleluia. E ninguém toca, meus irmãos. Pode se levantar um exército, um batalhão. Aleluia. Mas nessa noite, Deus já derrubou por terra, um por um. Já caiu. Deus já derrubou o inimigo. Deus já derrubou o gigante. Aleluia. Porque em mim você não toca não, meus irmãos. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então que você, meus irmãos, não temas. Não tenha medo. Porque quem está comigo com você é maior. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. O inimigo tem que aceitar, meus irmãos, que já perdeu. Que já foi envergonhado. Só que ele não aceita perder. Aleluia. Mas tem que aceitar que já perdeu. Tem que aceitar que já foi envergonhado. Aleluia. Aleluia. Porque em mim você não toca não, meus irmãos. Toca não. Fica só querendo. Mas não toca. Porque o Deus que você serve não deixa. Ele nos protege, nos livra. Aleluia. E nessa noite, Deus é livramento na minha, na tua vida. Nessa noite, Deus já acampou seus anjos. Na minha, na tua casa. Para nos proteger. Na entrada, na saída. Aleluia. 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 Deus já acampou seus anjos, meus irmãos. Para colocar o inimigo para correr da minha, da tua casa. Porque na minha, da tua casa, meus irmãos, ele não pode entrar não. Ele fica só querendo, arquitetando, tramando, mas não entra não. Porque o leão da tribo de Judá está na minha, na tua casa. Deus já acampou anjos. E aí daquele que ousar, tentar, querer entrar na minha, na tua casa. Que o leão está esperando. Aleluia. Oh, aleluia. Bebê. O leão da tribo de Judá. Bebê. Aí daquele que ousar, bebê, tocar na mina dos olhos do Senhor. Seria melhor não ter nascido. Porque Deus fala. Quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz. Porque Deus não faz nada sem antes avisar-me a você, meus irmãos. Porque Deus avisa. Mas tem muitos que não dão ouvido à voz do Senhor. Aleluia. Mas Deus fala, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que querem de todas as formas acabar comigo, com você. Quer destruir a você. Aleluia. Mas destrói não, meus irmãos. Aquele que Deus ungiu, separou, para falar do amor dele. Não tem quem destrua. Pode fazer o que for, meus irmãos. Mas não destrói não. Aleluia. Por isso que a fúria é grande. O ódio só aumenta. Mas deixa, meus irmãos. Deixa o meu e teu inimigo com Deus. Deixa o meu e o teu perseguidor com Deus. Porque eu e você não faz nada. Mas o Deus que a gente serve faz. Aleluia. Porque Ele que deu a vida. E a hora que Ele quiser tirar, Ele tira. Porque jamais Deus vai permitir que ninguém toque em mim e você. Jamais, meus irmãos. Porque Deus sabe de onde tirou eu e você. E jamais Ele vai permitir que você volte para o pecado, para o lamaçal, para a imundícia. Aleluia. Aleluia. Deus, Ele tem um zelo tão grande, meus irmãos, por mim e por você. Se quem bem soubesse, não mexia comigo, com você não. Se quem bem soubesse, deixava eu e você em paz. Porque Deus é tão zeloso com aquele que obedece a Ele, com aquele que faz a vontade dEle. Aleluia. Se quem bem soubesse, meus irmãos, deixava eu e você em paz. Não tocava mais não. Porque já tocou demais. E continua tocando. Mas tá mexendo com fogo. Quem mexe com fogo se queima, meus irmãos. Porque vocês somos fogo. Aleluia. Erebebexe. E quem mexe com fogo, meus irmãos, uma hora ou outra se queima. Erebexe, erebebe. Porque Deus é tão misericordioso. Ele é tão bondoso que Ele dá tempo para as pessoas mudarem. Mas tem pessoas, meus irmãos, que não querem mudar. Que são má, são malignas. Não quer mudar. Porque gosta de fazer o mal. Aleluia. Mas entrega para Deus. Porque quem trata é Deus. Aleluia. Que você somente ore por elas.
Entrega para papai. Aleluia. Porque da mão dele ninguém escapa. Porque ainda que houvesse dia, ele é. E ninguém pode escapar da mão dele. Porque muito zomba, meus irmãos. Mas não tá zombando de mim e de você, não. Tá zombando do próprio Deus. Aleluia. E já viu ninguém zombar de Deus sair ileso? Porque as pessoas só lembram de Deus de amor. Mas esquece que ele é fogo consumidor. Aleluia. Aleluia. Ele bicho, ele bebê, bicho. Ele bebê, ele bebê. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Que nessa noite, meus irmãos, papai está falando para você, somente descanse. Se aquiete. Se aquieta. Deixa ele pelejar por mim, por você. Porque ele está pelejando, meus irmãos. E a minha tua peleja já é ganha. Aleluia. Aleluia. Porque o inimigo vai ter que retroceder. O inimigo vai ter que voltar para trás. Porque ele já viu que fez de tudo para destruir comigo, com você. Para acabar comigo, com você. E não conseguiu. E nessa noite, meus irmãos, ele vai ter que voltar para trás. Vai ter que retroceder. Porque ele já viu que tentou de todas as formas. E eu e você estamos aqui de pé. Aleluia. Para adorar esse Deus maravilhoso. Aleluia. Porque o inimigo não pode calar a minha tua voz não, meus irmãos. Porque Deus não vai deixar. Deus vai calar ele antes. Se ele não parar de perseguir. Se ele não parar de querer destruir a minha você. Aleluia. Ele é beijo, ele é bebê. Ele é bebê. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Pai. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor me deu. Obrigada, papai, por estar comigo, por me livrar, por me proteger, por me guiar, por fazer ouvir a tua voz. Obrigada, porque a tua voz é livramento. E obrigada, Pai, por falar comigo, por fazer ouvir a tua voz. Obrigada, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, papai, por todos os livramentos que o Senhor me deu. Por fazer eu ouvir a tua voz. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Senhor. Aleluia. Obrigada, papai, porque a fúria foi grande, meus irmãos, do inimigo contra a vida da irmã Tatiana. Aleluia. Mas eu sirvo um Deus que me protege, que me guia, que me livra. Aleluia. Que fala comigo e me mostra onde está o perigo. E obrigada, Senhor. Obrigada, papai. Enquanto eu viver para fazer tua vontade. Falar do teu amor. Porque ninguém pode me calar, papai. Ninguém. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor conta com os corajosos, os covardes e medrosos que voltem. E quando o Senhor manda entregar, o Senhor se responsabiliza. E eu só falo o que o Senhor manda. Mas muito se incomoda. Aleluia. Mas quem não gostar vai reclamar com o Senhor. Que eu só sou instrumento. E o Senhor manda e eu obedeço. Entrego o que o Senhor manda. Porque jamais eu vou entregar algo de mim, da carne. Porque eu sei que eu pago o preço. Porque eu sei que o Senhor é amor e sei que o Senhor é justiça. Aleluia! Eu só entrego o que o Senhor manda. E eis-me aqui para fazer a tua vontade. Eis-me aqui para entregar o que o Senhor manda. Aleluia! Eu não me acovardo não. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Quando Ele manda, Ele vai na minha frente. Ele me protege, Ele me livra, Ele me guarda. Porque Ele conta com os corajosos. Muitos se acovarda de entregar o que Ele manda. Quando tem um que não se acovarda, que entrega o que Deus manda, né? Muitos querem destruir. Se permite ser usado pelo maligno para destruir a minha você. Porque você fala o que Deus manda. Aleluia. Mas que você entregue, meus irmãos. Quando o papai quiser usar a minha você, entregue. Fala o que Ele manda. Porque Ele que manda, Ele que desmanda. E quem não gostar vai reclamar com Ele. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque vocês somos vasos, meus irmãos. E Ele é oleiro. E vaso tem que ser obediente. Vaso tem que obedecer a voz do Senhor. A voz do papai. Aleluia. E quando Ele mandar você entregar algo, que você entregue. Quem quiser dar credibilidade para você, que dê. Quem não quiser, é com Ele Deus. Que você faça o que Deus manda. Aleluia. Porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quando Ele manda, Ele vai na minha tua frente. Então que você não temas. Porque quem está comigo com você é maior. Para nos livrar, para nos proteger. Aleluia. Bebê. Por isso que a fúria do inimigo é grande. A fúria é grande na tua vida. Porque Ele sabe que você entrega. Ele sabe que você não se acovarda. Aleluia. Mas deixa Ele com raiva. Aleluia. Porque quem trata com Ele é papai.
Aleluia. Erebebê, xerebebê. Bere, xerebe. Erebebê, xerebebê. Berebe, xerebe. Berebe, xerebebê. Bere, bere, xerebe. Bebê. Erebe. Ebex. Ebebex. Ebebê. Erebex. Erebe. Ebebex. Ixi. Ebe, ebex. Ebebê. Ó o papagaio riando. Ó o papagaio riando por mim, por você. Ó o papagaio riando. Aleluia. Oh, aleluia. Ele pelejando. Aleluia. Oh, glória, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. A minha tua peleja já é ganha, meus irmãos. Porque papai está pelejando. Somente se aquieta, descansa. Confia em Deus que você serve. Não tenha medo. Aleluia. Oh, glória. Ele está pelejando, meus irmãos. Erebê. Erebê. Aleluia. No silêncio ele trabalha por mim, por você. No oculto ele trabalha por mim, por você. Não precisa de você ver, não. Mas papai está trabalhando. Papai está trabalhando. Papai está operando. Papai está pelejando. E a minha tua peleja já é ganha. Somente se aquieta, descansa. Erebê. Aleluia. Erebê. Ebebê. Rebês. 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 Por isso que a fé do inimigo é grande. Porque ele sabe que a minha tua peleja já é ganha. Aí a fúria só aumenta. Porque ele sabe que já perdeu. Ele sabe que a minha tua peleja é ganha. Porque quando Deus entra na peleja é para ganhar. Então que você se aquiete. Aleluia. Não temas. Aleluia. Bebê. Aleluia. Deus ele deu a mim a você espírito de ousadia. E não espírito de temor. Então que você seja ousado mesmo. Entregue o que papai manda. Fala o que papai manda. Aleluia. Quem não gostava reclamar com ele. Porque ele deu a mim a você espírito de ousadia. Tem que ser ousado mesmo, meus irmãos. Aleluia. Tem que entregar o que papai manda. Erebê, xerebebê. Berebe. Bere, xerebê. Berebe. Erebê, xerebê. Ebe, ebê. Ebe, ebe, ebê. Ebebê. Ebe, ebe. Ebebê. Ebê. Ebe, ebe, ebê. Ebe, ebe. Erebê. Ebebê, ebê. Xerebebê, ebe. Aí ele guerreando. Erebebê, xerebebê. Berebebê. Berebe. Bere. Bebê, bebê. Ebebê. 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 Oh, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Ebebê, xerebê. Bere, xerebê. Bere. Ebebê. Erebebê. A palavra é escudo, meus irmãos. Quando você crê, quando você anda na verdade, ela é escudo, ela nos protege, ela nos livra. Aleluia! Então que você não tenha medo. Erebebê, xerebebê. Berebebê, xerebebê. Erebê. Quebiche, quebiche. Equebiche, quebiche, quebiche. Erebebê. Ebebê, xerebebê, xerebebê. Ebebê, ebebê. Erebebê, xerebebê. Ebebê. Erebebê. Ebe, xerequebebê, bebê, xerebê. Bere, xerebebê. Ebebê, xerebebê. É escudo. Erebebê, xerebebê. Erebês. Ebês. 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 Ebebês. Ebebês. Erebês. Erebebês. Erebebês. Erebe. Ebe. Ebês. Ebês. Rebês, 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 rebê, erebês, erebê, erebê, rebês, rebebê, rebês, erebê, erebebês. Oh, aleluia! Glória a ti, Pai. Aleluia, Senhor. Aleluia. A irmã Tatiana agora vai louvar o louvor da harpa cristã, meus irmãos. Oh, glória. Para encerrar. E eu creio que papai vai continuar falando com meus irmãos através do louvor também. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória. O número 151. Vamos lá, meus irmãos? 151 da harpa cristã. Fala, Jesus querido. Fala-me hoje sim. Fala com tua bondade. Fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir. Enche-me de louvores
e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som, para teus filhos fala, e num caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, queiram consagrar-se para as suas vidas, da obedecendo Cristo e com fervor amar. Aleluia. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua bondade e tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a te louvar, cantar, alegremente sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som. Oh, aleluia! Fala com o teu povo, Senhor. Faz o teu povo ouvir a tua voz, porque a tua voz é livramento. Então fala com o teu povo, papai. Oh, aleluia! Vai tirando a cegueira do teu povo, vai abrindo os ouvidos espirituais, para que ele escute a tua voz, e não dá ouvido à voz do inimigo, porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso. Aleluia! Aleluia! Para querer que você dê ouvido à voz dele, mas escuta a voz do Senhor, porque a voz dele é livramento na minha tua vida. Então quando ele falar, escuta a voz dele, porque como um pai só quer o melhor para os seus filhos, mas dê ouvido à voz dele, porque o inimigo está aí, meus irmãos, furioso. Aleluia, porque ele já perdeu a salvação dele e quer que você perca a nossa. Você ainda tem oportunidade, mas ele mais não. E o que ele mais quer é ganhar alma para ele, porque ele não tem mais oportunidade, mas aí você tem. Então que você se arrepende enquanto é tempo dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, porque Deus está voltando. Mas para subir tem que estar limpo, para subir tem que renunciar, matar a carne, deixar de fazer maldade para o próximo, porque para subir, meus irmãos, tem que estar limpo. Aleluia, porque sujeira não entra no céu, pecado não entra no céu, maldade não entra no céu. Pessoas de coração mau, gostam de fazer mal aos outros, querem destruir os outros de todo custo. Aleluia, entra não, meus irmãos, no céu não. Para subir para o céu tem que ter o coração limpo, igual uma criança. Aleluia, tem que se arrepender enquanto é tempo, porque Deus dá tempo para você se arrepender, porque Ele é tão bondoso, tão misericordioso, Ele nos ama tanto, mesmo sabendo que você é falho, mesmo sabendo que você somos pecador, mas Ele morreu por mim e por você naquela cruz, para nos salvar. Aleluia. Então o que você pode fazer, o mínimo, é se arrepender, enquanto é tempo, porque Ele está voltando. Aleluia. E que você não queira ficar não, meus irmãos, que você queira subir para a mansão celestial, onde não vai ter mais dor, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais sofrimento. Mas para mim você subir, a gente tem que renunciar, tem que matar a carne, tem que sair do pecado, tem que deixar de fazer mal aos outros. Aleluia. Então é noite de arrependimento na minha tua vida. Aleluia. Aleluia. Se arrepende enquanto é tempo, porque Ele está voltando. E quando Ele voltar é como ladrão, não vai avisar nem o dia nem a hora. Vai pegar muito de surpresa, porque muitos acham que vai se arrepender naquele grande dia. Mas a hora é agora, o tempo é agora. Se arrepende, vigia. Aleluia.
Porque quando ele voltar é como um ladrão não avisa nem um dia nem a hora que vai roubar nem você. Ele pega você de surpresa, mas quer você vigie. Aleluia! Então vigie, esteja preparado. Aleluia! Mesmo assim é Deus, quando ele voltar de surpresa, não avisa não. Então que você vigie, esteja preparado. Aleluia! Ô glória! Aleluia! Ô glória! Orar e vigiar, meus irmãos. Aleluia! Ô glória! Aleluia, Senhor! Porque ele está voltando, meus irmãos. Porque o inimigo segue aí você, para que você não enxergue que Deus está voltando, para que você não enxergue que o caminho à verdade é o Senhor. Ele cega a mim a você, meus irmãos, dando tudo fácil, dando tudo, né, de mão beijada, para cegar a mim a você. Ele dá fácil, meus irmãos, mas tem um preço. O preço é você perder a salvação. É melhor o caminho estreito. Aleluia. É sofrido, mas vai fazer você ter a nossa salvação garantida. Porque tudo aqui fica, meus irmãos, tudo aqui fica. Nada sobe não, dinheiro não sobe, carro não sobe, casa não sobe. Aleluia, aleluia, tudo fica. E você só quer saber de juntar coisas materiais, mas esquece do espiritual. Aleluia, aleluia, mas o material fica, meus irmãos, tudo fica. Ouro, dinheiro, carro, casa, tudo fica. Aleluia, oh glória. Aleluia, porque no céu não entra bagagem não, meus irmãos. No céu não entra bagagem não. Aleluia, oh glória. Aleluia, Senhor. Glória a ti. Aleluia, oh glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Oh glória. Toda honra e toda glória seja dada a ti, papai. Porque só o Senhor é digno. Só o Senhor é merecedor. Aleluia, Jesus. Oh glória. Aleluia, Senhor. Glória a ti, Pai. Aleluia. Aleluia. A irmã Tatiana vai lavar mais um louvor para encerrar. Amém, meus irmãos? Vamos lá? O número 15 da Rapa Cristã. Vamos lá? Ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me alegra em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor, que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora eu me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora eu me alegro em sua luz. Quantidoso então este meu coração, conhecendo o excesso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, pra salvar
um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora eu me alegro em sua luz. Oh, aleluia! Nessa noite, meus irmãos, Deus está abrindo a minha e tua visão, para que você venha enxergar que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque o inimigo está aí para cegar a você, para colocar uma venda no meio dos teus olhos. Mas nessa noite, Deus está tirando toda a cegueira minha e tua. Deus está tirando toda a minha e tua venda dos nossos olhos, para que você enxergue que o caminho, a verdade é Ele. Aleluia! Oh, glória! Vai abrindo a visão do teu povo, Pai. Vai tirando toda a cegueira, porque o inimigo está aí para cegar. Aleluia! Para que você não enxergue. Mas nessa noite, Deus está abrindo a minha e tua visão, para que você possa enxergar. Aleluia! Xerebê, xerebê, xerebê. Bebê, bebê, xerebê, bebê. Bebê, xerebê, bebê. Bebê, bebê. Xerebê. Xerebê, xerebê. Bebê, xerebê, bebê. Bebê, xerebê. Xerebê. Xerebê, bebê. Ó, papai tirando a cegueira. Ó, papai abrindo a minha e tua visão. Xerebê, bebê. Xerebê. Xerebê, bebê. Xerebê, bebê. Xerebê, bebê. Xerebê, bebê. Xerebê, bebê. Xerebê, bebê. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! Para que você, meus irmãos, venha ter visão de águia. Para que você venha enxergar de longe. Aleluia! Do alto. Aleluia! Papai está abrindo a minha tua visão. Aleluia! Para que nada passe despercebido. Para que você enxergue, meus irmãos. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Oh, glória! E só até aqui, meus irmãos. For pouco, a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fique todos com Deus, ó Pai do Senhor. E tenha todos um ótimo final de semana.